Olá, e no Pílulas de Graça de hoje eu quero contar uma história que aconteceu comigo há exatos 17 anos. E para contar essa história eu quero usar 3 ilustrações bíblicas. Eu vou ser bem rápido nessa abordagem para que o vídeo não se torne muito longo, então eu vou colocar na descrição do vídeo links para que você possa acessar depois essas 3 passagens bíblicas e possa conhecer melhor a história. Na verdade, as 3 são bastante conhecidas. A primeira está em Números capítulo 22 e diz a respeito de Balaão, um profeta que foi contratado por Abimeleque, um inimigo de Israel, para que ele fosse até o exército de Israel e desse uma falsa profecia, lançasse uma maldição sobre o povo. No caminho para encontrar-se com Abimeleque, o anjo do Senhor aparece. Balaão não percebe mais a mula que estava conduzindo ele, percebe isso e aí encosta contra a rocha e machuca o pé de Balaão. Balaão dá uma chicotada, ela continua andando, o anjo aparece de novo, ela para e ela se deita. Balaão então começa a chicoteá-la e aí a palavra de Deus diz que Deus toca na mula, abre a boca dela e ela começa a falar. E ela repreende severamente Balaão. A segunda ilustração está lá em Lucas capítulo 10, versículo 30 em diante, e fala a respeito de um samaritano, um homem de negócios que estava em viagem. Um pouco antes dele passar por determinado caminho, passou um judeu que foi abordado por salteadores, por ladrões, que o roubaram, espancaram ele e o jogaram moribundo à beira do caminho. Antes do samaritano passar ainda, passaram 2 religiosos que olharam a situação, se condoeram, mas continuaram seu caminho. Então quando aquele samaritano veio, e os samaritanos eles não se davam com os judeus, ou os judeus não se davam com os samaritanos. Para o judeu, samaritano era um povo impuro, eles não podiam nem conversar, tocar nos samaritanos. Mas aquele samaritano, quando ele viu aquele judeu moribundo, ele se condoeu, ele desceu, ele curou, ele tratou das feridas daquele homem, ele colocou o homem no seu cavalo, levou até uma estalagem, pagou as diárias, pagou a comida daquele homem, o tempo que ele fosse ficar lá, e fez um acordo com o dono da estalagem que quando ele voltasse, se ainda ficasse algum valor a ser pago, ele pagaria. Ele pegou o seu cavalo e seguiu a estrada. A terceira ilustração foi um sermão que eu preguei no segundo domingo de janeiro de 1999 numa igreja em que eu era auxiliar. Nós estávamos iniciando os cultos matinais lá às 8 horas da manhã, começou o louvor, entrou um senhor calvo, sentou na última fileira, eu percebi ali, eu conheci, mas não lembrava exatamente quem era, e o culto começou a acontecer. Quando a palavra foi ser ministrada, eu levantei para ministrar a palavra, ele veio até o meio da igreja, e no final da palavra ele já estava lá na frente. A palavra dizia a respeito de Eliseu. Ele foi um grande profeta, que ele morreu, foi sepultado. Depois de morto, alguns anos já de morto, eles estavam fazendo um sepultamento de um outro israelita e veio um exército moabita. E os israelitas eles se assustaram com eles serem atacados, jogaram o defunto sobre o sepulcro de Eliseu. E quando aquele defunto ele caiu sobre os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Essa foi a base do sermão que eu preguei naquele dia. Acabou o culto, aquele homem ele veio chorando falar comigo e perguntou se eu conhecia. E eu falei, amigo, quando nós nos vimos pela última vez, você não me é estranho, mas eu não lembro quem você é. E aí ele me disse, olha, eu fui inquilino do seu pai há alguns anos atrás, e minha vida virou de um jeito nos últimos anos, eu perdi minha esposa, eu perdi minha família, eu perdi meu emprego, e eu estava num desespero tão grande que eu peguei um ônibus que ia até o viaduto Tuxá, porque eu iria descer ali e eu iria tirar a minha vida. Quando eu passei em frente a essa igreja, eu nem sabia quem estava aqui, quem pregava nessa igreja, mas eu lembrei do seu pai. E eu lembrei do testemunho dele, do que Deus fez na vida dele, que ele contava. E eu falei, puxa vida, se Deus fez isso com seu pai, ele pode fazer para mim também. E aí na última esperança, eu desci e eu entrei. E Deus falou muito comigo. Eu, na verdade, sou a mula da história. Deus usou ali para falar com aquele homem. O samaritano dessa história foi meu pai, que não através só de palavras, mas do testemunho de vida. Porque não adiantava ele falar que Deus era bom, que Deus fazia, que Deus acontecia, se aquele homem que convivia com ele não tivesse visto o testemunho de vida dele, não tivesse enxergado Cristo nele. O samaritano pode ser também aquele homem que, mesmo achando que não tinha mais esperança, no último instante ele resolveu tomar uma atitude que transformou a vida dele. Porque a palavra de Deus ela é poderosa e nem a morte pode vencê-la. Eliseu
já havia morrido há vários anos. Mas mesmo depois de morto, o poder de Deus se manifestou ali para testificar que o poder de Deus, a bênção de Deus, ela é eterna. E aquele homem ressuscitou. Meu pai já havia morrido há 7 anos, mas a palavra de Deus, o poder de Deus, que foi manifesto na vida dele, ainda vivia e ainda vive. Porque do mesmo jeito que o poder de Deus, que a bênção do Senhor, que estava sobre a vida dele, tocou o coração daquele homem e fez aquele homem entender que ele tinha uma saída, ele tinha uma esperança, pode estar falando hoje com você. Eu sou apenas uma jumenta que fala. Um jumento, né? Mas que Deus possa tocar o teu coração. Em nome de Jesus, e que você possa viver experiências sobrenaturais e profundas com Deus. Não olhe para a situação, não olhe para o momento que você está vivendo, mas olhe para a cruz de Cristo. Ore ao Senhor, busque respostas na palavra de Deus e seja transformado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, se você gostou dessa palavra, se essa palavra tocou o seu coração, se você conhece alguém que precisa dessa palavra, seja como o samaritano. Compartilhe esse vídeo, me ajude a levar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu te amo em Cristo, fica na paz. Até o próximo vídeo.